Bom, a professora Paula Chiaretti possui graduação em Psicologia, mestrado e doutorado em Ciências pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Durante o doutorado, fez estágio na Université Sorbonne Nouvelle Paris III, em Paris, em França, sob supervisão de Jacqueline Autier-Revy e Sônia Branca Rosoldi, e do Centro de Estudos Avançados da Universidade Nacional de Córdoba, em Córdoba, Argentina, sob supervisão de Adriana Boria. É membro fundador da Associação de Formação em Psicanálise da Língua, Espaço de Interlocução em Psicanálise de Ribeirão Preto, São Paulo. Atualmente é docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Universidade do Vale do Sapucaí, Univaz, em Pouso Alegre, Minas Gerais. É editora da revista De Sol, Discurso, Sociedade e Linguagem, da Univaz, do PPGCL Univaz, especializada na publicação de trabalhos discentes. Atualmente coordena 2 projetos de pesquisa, Corpo e Sujeito em Discursos de Saúde e o projeto de uma identidade nacional que funciona no âmbito do Convênio de Cooperação Científica entre a Univaz e a Universidade de Valparaíso do Chile. Trabalha com psicanálise e análise do discurso, buscando compreender a relação entre sujeito, sociedade e discurso. Principais temas de pesquisa: relação corpo, sujeito e sociedade, discursos prescritos sobre felicidade, autoajuda, saúde e formas de vida, genéricos, discursivos, mídia, subjetividade e discurso digital. Convidamos, então, a professora Paula Chiaretti, agradecemos a sua presença e convidamos a ela a dar início à sua apresentação. Boa tarde a todos. Quero começar agradecendo a Cristiane e Marcos pelo convite, a toda a organização aqui do evento, que cuidaram tão bem desse evento. Espero poder aqui trazer uma reflexão que contribua com o tema desse evento. E eu quero começar dizendo também que essa é uma questão sobre a qual eu pensava, e que a partir da emenda do evento e tudo, eu pude pensar em trazer algumas reflexões preliminares. Então, tem alguns materiais que eu vou mostrar, mas que eles não estão aqui já analisados. Eu estou no primeiro movimento de aproximação, tentando descrever isso que eu pretendo investigar, que é o Big Data. Eu vou passar por uma leitura para poder me ater aqui ao modo como eu organizei a minha apresentação. Bom, este trabalho toma como ponto de partida as propostas dos estudos discursivos que, 1. Permitem a passagem do dado linguístico para o fato discursivo, de acordo com Orlandi. 2. Esses estudos discursivos dão lugar constitutivo à equivocidade da língua e à contradição histórica. E 3. Se atentam para a especificidade do funcionamento do digital. Em linhas gerais, a proposta é me aproximar de uma compreensão discursiva do fenômeno, e aí eu uso aspas, porque isso é nomeado assim como fenômeno Big Data, deslocando-o de uma consideração puramente técnica. Dias propõe que para pensar o digital é preciso considerar a questão do arquivo, seguindo Guillaume e Maldidier. Um conceito que não pode ser apartado de outros como o de corpus, que a autora define como, e aí eu cito, um conjunto de formulações produzido pelo próprio processo de interpretação do discurso no confronto com o arquivo. Esse arquivo, ainda de acordo com Dias, não coincide com o acúmulo de documentos organizados e chancelados por uma instituição ou área de conhecimento, sendo a sua materialidade, cuja própria lei seria imposta à descrição, aquilo que interessa na análise de discurso. E aí, então, a gente vê que nesse movimento de compreender o Big Data, eu vou tentar trazer algumas descrições, tentando pensar o que algumas interpretações também colocam a partir dessas descrições. A fim de buscar compreender a discursividade própria ao Big Data e ao algoritmo, porque aí necessariamente eu tive que trazer o algoritmo para falar sobre como ele funciona, buscamos descrevê-los, confrontando essa descrição às interpretações que o trabalho de descrição permite. Para tanto, eu recorro a autoras, eu cito 3 principais autoras que eu consultei, que é a Antoinette Rouvois, a Fernanda Bruno e a Wendy Chan. Bom, o Big Data... Aí pode passar.
O Big Data ele se refere a um fenômeno que se torna possível a partir da produção de um grande volume de dados desestruturados, né? Assim que eles chamam. O primeiro elemento, então, que me interessa compreender é o próprio dado, né? No campo das ciências dos dados, o dado digital, né? Porque quando se fala dado, lá se quer dizer dado digital, diz respeito a todo aquele dado armazenado em forma de zeros e uns, independente de sua estrutura, né? A expressão do Amaral. Em outras palavras, a informação estruturada em uma planilha eletrônica é dado. Vídeos digitais, postagem em redes sociais, dados de acelerômetro em um celular, e-mails, documentos produzidos por um editor de texto, etc., são dados digitais, os que nos referimos simplesmente como dados. Esse dado, então, ele é produzido por um dispositivo, celular, computador, câmera digital, e se submete ao que os cientistas da área chamam de um ciclo de vida. Produção, armazenamento, transformação, e aí a gente tem ou não a visualização, né, porque muitas vezes esses dados não chegam a ser visualizados, análise e descarte, né, e não necessariamente ao descarte. No que diz respeito à sua produção, Amaral descreve um processo que denomina datificação. É um processo de transformação de qualquer fenômeno, né? E aí a gente pode pensar o acionamento de um freio, o movimento do celular, a fotografia do céu, imagens de câmera de segurança, natural ou não, né? Isso aí já é o primeiro ponto que eu extraio quando a gente pensa, né? O que é essa transformação de um fenômeno em dado, né? A gente tem aí uma primeira passagem. Então, qualquer fenômeno em dado. Uma primeira questão se coloca aqui. Que leitura é essa que permite a constituição de um arquivo heterogêneo em sua origem, tema, espaço, tempo e homogêneo em sua forma, que é a digital? A datificação seria aquilo que permitiria a composição da memória metálica descrita por Orlandi como puro acúmulo, uma memória horizontalizada porque diz respeito a uma mesma natureza, entre aspas. No entanto, como veremos, algumas operações permitem e, na verdade, obrigam a hierarquização desses dados. A transformação como uma tentativa de transcrição, passagem de um registro ao outro, de uma linguagem a outra, né, poderia ser um primeiro momento aproximado ao que Pechet chama de ilusões da metalinguagem universal, né, no ler o arquivo hoje, tendo em vista a consideração do efeito de sentido de que se trataria de uma passagem inequívoca de um registro ao outro, do natural ao digital, por exemplo. Isso porque o fenômeno de datificação se proporia a digitalizar, transcrever em zeros e uns, os mais diversos processos e atividades, preferências musicais, pressão arterial, localização, horário de trabalho, compra, conversa com amigos, família, etc. O que nos chama a atenção nesse processo de datificação é o efeito que essa transcrição em dígitos produz, na medida em que, a partir do registro em dados numéricos de natureza comum, qualquer dado pode ser colocado em correlação. Essa é uma das consequências que é a mais relevante aqui para o meu trabalho, a possibilidade que a datificação inaugura de colocar dados em correlação. Já no que diz respeito a essa passagem de um registro ao outro, uma série de questões se colocam quando consideramos o que Orlandi aponta sobre a não correspondência linguagem-pensamento-mundo. Uma relação que, segundo a autora, não se faz termo a termo. Que relação é essa que se impõe no digital, como efeito de sentido, obviamente, né? Eu não estou dizendo que há a transcrição, mas que há um efeito de que essa transcrição é possível, né? De correspondência unívoca entre os registros, né? Tipo, o que vem daí, né? Desse primeiro efeito de sentido de que é possível passar de um registro ao outro. Assim, pensar o processo de datificação implicaria considerar, como aponta Pechet, a ilusão de línguas lógicas de referentes únicos. Uma semântica, continuo citando ele, uma semântica universal suscetível de regulamentar não somente a produção e a interpretação dos enunciados científicos, tecnológicos e administrativos, mas também um dia, por que não, dos enunciados políticos, né? Ele escreveu isso em 82. Eu acho que ele ficaria surpreso quando ele visse a declaração do David Simmons, que foi o diretor das pesquisas de campanha do democrata Barack Obama, né, ex-presidente dos Estados Unidos, quando ele disse: todas as decisões da campanha, né, o marketing da campanha do Obama,
todas as decisões eram tomadas por consenso, né? Eu destaco a palavra consenso, eu não vou entrar muito aí nesses materiais, mas aí eu já tenho esse destaque, né? Consenso. Se alguém fazia uma recomendação, tinha que justificar em dados, por dados, com dados, né? Tudo mesmo que fizemos nessa campanha foi baseado em números. O que significa delegar a política aos algoritmos? Qual é a consequência de parar governar a prever? Assim, podemos, em certo sentido, aproximar essa digitalização do dado, que seria a própria formulação da informação, na atual sociedade da informação, ao que Pechet também descreve como um policiamento dos enunciados. Afinal, né, o que passa de um registro ao outro? Tudo passa, né? Ou a normalização asséptica da leitura, ou ainda o apagamento seletivo na memória, já que nem todo dado é digitalizável. Uma normalização que busca transcrever o mundo em uma linguagem inequívoca, produzindo um efeito e aqui eu cito a Rouvoir, acesso ao real da coisa por meio do seu duplo digital. Vale aqui destacar também que o Big Data apresenta algumas diferenças dos tradicionais tratamentos estatísticos, na medida em que o primeiro visa exaustividade. Nele, tudo pode e deve ser armazenado e analisado. Não se trata mais da produção do conhecimento que se basearia em análises de amostragens, seleções aleatórias de elementos a serem analisados. Nada seria invisível às análises Big Data. Essa visibilidade total, entre aspas, né, que nos permite considerar o declínio do que os estatísticos chamavam de erros ou resíduos e que se referem a uma variação aleatória ou inexplicável dentro da amostragem. Esses erros já não estão mais, né, não são contados. Esses erros e resíduos apontam para o fato de que a estatística, enquanto disciplina, aceita que existe uma não correspondência, não coincidência entre a amostragem e a realidade, por mais que ela tentasse se desfazer dessa decalagem ao excluir, por exemplo, aquele que desvia mais. Por outro lado, o efeito que se produz a partir do Big Data é o de uma universalidade que prescinde do desvio padrão. Nessa consideração de tudo, entre aspas, né, sem restos, sem desvios, a dimensão da contingência se encontra reformulada. Né? Essa é uma das questões que eu tento desenvolver. Efeito que nos remete a um outro mais estabilizado em sua constituição, que é o já citado efeito de real, que compõe o que a Rouvoir vai chamar de um novo regime de verdade. Ela descreve esse efeito do Big Data quando produz ao transcrever a realidade não mais por meio de representações individuais e coletivas, mas no nível, porque a gente não traduz por isso o Big Data, né, por representações, que ela pega no conceito mais clássico e tradicional, mas no nível molecular e granular do dado digital. Por exemplo, quantos segundos eu fico numa página ou dessa página, que clique eu dou, né, é muito menos... não tem a ver com essas representações coletivas, por enquanto. Podemos pensar que, nesse caso, estamos diante de uma naturalização do dado digital, que, por sua vez, seria capaz de, a partir dos processos de desindexação, anonimação e transformação que sofre, apresentar um saber neutro, entre aspas, né, incapaz de valorizar ou desvalorizar a priori qualquer proporção da população ou do indivíduo. Basta dado, né? Data is enough. Né? Esse é um dos lemas desse campo. A partir da mineração, né, que é a recuperação, a coleta e armazenamento dos dados, mineração e o armazenamento, passaremos então ao processamento do algoritmo. Porque o que fazer com esse número de dados que a gente não sabe como tratar? Né? O processo que nos interessa aqui é aquele que estabelece correlações entre os dados com o objetivo de extrair padrões que são entendidos como conhecimento. Então, a gente tem uma passagem de dado para padrão para conhecimento. Essa operação de indução do particular para o geral produziria um conhecimento a partir de operações do tipo associativa, similaridade, vizinhança, afinidade, né? A partir daí, seria possível, então, a elaboração de perfis que se referem a esse conhecimento. A elaboração de perfis aos quais se refere esse conhecimento se torna possível. E é esse perfil que me interessa também, como a gente vai ver mais para frente. O profiling, né, que é essa elaboração de perfil,
seria aquilo que determina os padrões de ocorrência de certos comportamentos. Vide hoje, por exemplo, que é uma coisa que talvez alguns já conheçam, o índice probabilístico Serasa apresenta de bom ou mau pagador, né? Quantos por cento de chance essa pessoa tem de pagar se ela fizer uma dívida. Em termos gerais, o que ele faz é prever se algo irá ou não acontecer a partir das análises de dados disponíveis. Essa prática de elaboração de perfis tem consequências que nos permitem pensar a respeito da política a qual se refere o Big Data. Se novamente o comparássemos com a estatística, observamos que enquanto as médias, né, na estatística têm uma referência às massas, né, e aqui eu estou citando a Fernanda Bruno, normas que servem como medida padrão a todos, os perfis se referem a micro-regularidades que dizem respeito a tendências e potencialidades, em vez de refletirem uma natureza oleira. Nesse sentido, uma inadequação de um indivíduo ao perfil, então, não é um desvio como na estatística, mas uma particularidade a ser incorporada nos novos cálculos. A previsão, se não acertada, tem mais chances de acertar em seguida, já que ela aprende com os erros. Tudo importa. Ao mesmo tempo, então, a isso tudo, soma-se um nada, que é o nada que permite que os grandes conglomerados recuperem e armazenem esses dados. A desindexação, a anonimização dos dados, que aí já não são mais dados pessoais, por exemplo, fazem desse processo uma coleta trivial e cotidiana. Convive-se com bastante tranquilidade com a recuperação de nossas atividades, que até tem um termo para isso, que é life log. Observamos, inclusive, uma espécie de banalização da denúncia, da vigilância, né? Tem até alguns casos anedóticos, né? Como, por exemplo, na Inglaterra, eles ofereciam Wi-Fi grátis, e aí você tinha que aceitar os termos e condições, e aí lá, um dos termos era que você ia doar o seu primogênito para a empresa, que estava dando, e todo mundo aceito, né? E tem também uma artista plástica em Nova York que fez um monte de cookies, né, que são os arquivos de texto que recolhem essas informações, e ela oferecia na rua: você quer, eu te dou um cookie, você me fala onde você mora, né? E aí até que ponto a pessoa conta a vida dela, né? E até que ponto a gente troca por muito menos que um cookie, né, também. Com frequência, inclusive, nos deparamos com avisos, políticas de cookies que visam melhorar a experiência do usuário, que a torna mais fluida. A personalização é apresentada como um serviço prestado ao usuário, um processo que visa otimizar, adiantando ao usuário suas escolhas, antecipando. Escolhas que vai de comida a parceiros amorosos, né? Que a gente tem os smart dating, né? Os sites que vão falar: olha, essa pessoa não vai dar certo, essa pessoa vai, né? Ela já vem com a resposta. Com frequência, inclusive, a defesa do uso de dados é feita apoiada na descontextualização que sofrem ao serem incorporados aos grandes bancos, tornando-se, então, objetivos e imparciais, aspas, né? Mas também podemos pensar que, nesse mesmo processo, são apartados de quaisquer critérios socioeconômicos, promovendo uma série de apagamentos políticos. Por exemplo, se homens são aqueles que, na maior parte das vezes, são promovidos nas empresas, a análise de perfil de candidatos a uma vaga de emprego não apresentará a mesma previsão se se trata de um homem ou de uma mulher, por exemplo. No caso, aos homens será indicada uma chance mais alta de promoção e crescimento na empresa, que poderia afetar diretamente essa recomendação algorítmica de quem deve ser contratado. Esse tipo de funcionamento leva Bruno a afirmar que o profiling pode engendrar procedimentos de triagem social que reforçam mecanismos discriminatórios. A manutenção e mesmo o agravamento de processos discriminatórios é uma, então, das possíveis consequências desse funcionamento algorítmico. Para Beauvoir, o que ela chama, apoiada em Foucault, de governamentalidade algorítmica, não tem um poder particular, pois não aponta para uma mudança no mundo. Ela fala que o algoritmo é a arte de não mudar nada, né? No entanto, quando estamos inseridos na perspectiva teórica da AD, podemos considerar que esse já é um projeto político de não mudança, ou ainda de uma espécie de apagamento dessa contingência, na medida em que a previsão e sua parceira recomendação toma o seu lugar. Para Beauvoir,
O que se visa, o que não se quer erradicar, ao menos se pretende neutralizar os efeitos suspensivos. Se não se quer se erradicar, ao menos se quer neutralizar esses efeitos suspensivos interruptivos do fluxo, é a dimensão da potência dos indivíduos. Sua propensão a não estarem lá onde estão esperados, a quererem qualquer coisa que não tenha sido prevista, sua capacidade de se descobrirem radicalmente novos, de alguma forma se surpreenderem. Assim, podemos pensar que o que se inscreve como um movimento próprio desse discurso é uma tensão entre paráfrase e polissemia, cuja especificidade precisa ser pensada. Ao imunizar o mundo dos acidentes e das potencialidades, das virtualidades, enfim, das rupturas e equívocos, propondo um rearranjo preditivo que incorpora o erro, a desobediência do usuário, né, qualquer forma de resistência aí que a gente pode pensar, como um novo dado, o algoritmo contribuiria com a manutenção e cristalização de sentidos das coisas como elas são, entre aspas, né, reproduzindo esse efeito de despolitização que afeta a discursividade do digital, sempre neutro, sempre objetivo. Ao mesmo tempo, aponta para a polissemia na medida em que rompe como uma ruptura com o mesmo na figura do insight, né? Porque eles estão muito interessados nos insights que o grande volume de dados pode dar. Dentre as previsões, milhares ou milhões de caminhos possíveis, o cálculo é capaz de entrever a melhor solução. Uma polissemia que trabalha com possibilidades finitas, condicionadas à materialidade do Big Data e à formulação do algoritmo. Como pensar, então, o que abala, rompe, falha na rede de sentidos, se é propriamente de erros que o algoritmo se alimenta? Esse erro, como mais um dado, como um input em tempo real, reformula as previsões. Passado, presente e futuro se condensam, então, nessa programação, configurando-a como uma espécie de presente eterno, sempre diferente, sempre o mesmo. Passado e presente coexistem na atualização, porque esse é a palavra, né? A atualização. É ali que se pode existir, né? Você só funciona pela atualização. Se antes existia uma identidade relativamente estável, é preciso agora sempre atualizar o status, dizer onde eu estou, dizer o que eu estou fazendo, né? Para dizer o mais banal e o mais fácil de ver nessa discursividade. Então, passado e presente coexistem na atualização, abrindo um espaço para a ação que antecipa o futuro. A presunção permite agir sobre a indeterminação do futuro. Vimos que essas previsões e recomendações estão relacionadas aos processos de elaboração de perfis que se dá a partir dos dados anonimizados. O efeito dessa elaboração de perfil é o de que a Beauvoir diz que eles dizem respeito à persone, né? E eu mantive, ela é belga, ela escreve persone, e eu mantive porque tem esse duplo sentido de alguém e ninguém. Uma subjetividade que a Bruna descreve como infra-individual, porque a informação de interesse não é aquela relativa ao indivíduo específico, mas a parcelas, fragmentos de ações ou comunicações que irão alimentar complexos bancos de dados, cujas categorias consistem, por exemplo, em tipos de interesse ou comportamentos que não estão atrelados a identificadores pessoais. Então, alguém e ninguém, pois o funcionamento digital do digital aí expõe de uma maneira inédita essa contradição presente na constituição do sujeito. Ao mesmo tempo que o laço é fundamental, né, e aí a gente tem todos os autores que apontam para a horizontalidade do laço na rede, por exemplo, que é justamente essa horizontalidade que permite a elaboração dos perfis, né, porque se a gente lê o mesmo livro e eu leio um outro livro, vou recomendar esse outro que eu li para você. Né? Então, parece que as coisas funcionam nesse nível também um pouco de uma epidemia, de um contágio, né? Não é à toa que viraram uma das palavras desse universo. Né? Então, eu passo de um para o outro o gosto, né? Independente de se eu sou, sei lá, de um outro lugar e você diferente do seu. Né? Existe esse contágio que é quase uma identificação histérica, né? Entre os usuários, que é o que permite a gente elaborar o perfil e as recomendações. Então, a gente tem essa horizontalidade, ao mesmo tempo, a gente está diante de uma exacerbação no sentido do individual,
que é o próprio dos processos de personalização e customização. Esse é feito exatamente para você. Né? E isso funciona também para a saúde. Né? Essa contradição não é inédita. Funciona não, né? Tende a querer vir funcionando. Essa contradição não é inédita, mas o deslocamento que ela sofre a partir do digital nos permite avançar no campo teórico-analítico relacionado à compreensão dos processos de subjetivação hoje. O campo de possibilidades finitas e calculáveis do algoritmo, né, e aí é mais ou menos finita, né, porque se ele já recalcula, já é outro, né, já é outro dado, já não é mais, num certo sentido, não termina nunca, né, exclui essa contingência. A lógica dos insights faz da previsão uma norma, né, que aí eu entro no que esses dois campos de Big Data e saúde podem se enganchar de uma maneira muito curiosa, que é pela via da normatividade. Então, eu tenho uma previsão muito bem acertada no campo do Big Data e eu tenho uma questão muito bem pensada no campo da saúde, porque esse genérico, né? Saúde é o que interessa, né? Ninguém questiona quando se diz saúde. Não se trata apenas de prever a incerteza, mas de buscar neutralizá-la. A partir disso, apresenta algumas reflexões preliminares sobre as consequências dessa discursividade no campo da saúde, propondo uma primeira questão. Qual é a consequência da substituição da incerteza, da contingência, pelo sentido de risco? Né? Bom, de acordo com Bruno, o risco se relaciona sempre ao futuro. Cito ela. Na lógica do risco, pode deixar. Na lógica do risco, é da atribuição a lógica do risco é da atribuição de responsabilidade sem garantia de controle. Né? Ela diz isso. No entanto, sendo o sentido de total controle um dos efeitos próprios ao Big Data, podemos questionar isso sem garantia. Né? E aqui eu quero lembrar que eu não estou dizendo que é uma coisa que acontece, mas é um efeito que esse discurso produz. Né? O erro ou qualquer falha não abala a própria constituição do sentido de risco, mas o reforça, tornando-se motivo para ampliar ainda mais o modelo de controle que no campo da saúde a gente pode observar com uma facilidade maior, talvez na epidemiologia, por exemplo. A política, a gestão, os planejamentos se dirigem ao risco, sentido que atinge as mais diversas esferas da vida pública e privada. E aí a gente tem desde uma provável epidemia de febre amarela até, por exemplo, a chance de você ter um câncer de mama, que já parece uma recomendação de tirar, né, que é o caso da Angelina Jolie. A previsão e a sua consequente recomendação se relacionam ao que Bruno trata como condenação, cito ela, antecipada ao futuro antevisto, citando como exemplo uma menina de 16 anos que é convidada a se retirar do país, né, dos Estados Unidos, por se enquadrar no perfil de menina bomba potencial, baseado no seu histórico de navegação. Para Chan, nesse sentido, os algoritmos eles não preveem o passado. Ela vai falar que os algoritmos não preveem o futuro, eles preveem o passado. Né? Porque, na verdade, eles... é curioso. No entanto, frente a esse futuro antevisto, a lógica do risco, segundo Bruno, cito ela, autoriza e mesmo requer uma série de dispositivos de vigilância de caráter preditivo e ou preventivo. Discursivamente, podemos considerar que essa lógica oferece aos sujeitos lugares, posições a serem ocupadas, com a ressalva de que não se trata de uma oferta qualquer, já que a normatividade do Big Data propõe, como vimos, é rígida em seus pontos de falhas e perigos possíveis. Essa lógica, associada ao campo da saúde, que ocupa um lugar de discurso mestre na atualidade, né, e aí eu penso inclusive em todas as outras narrativas que vão declinando, né, a moral, a religião, né, o que eu devo fazer. A gente se apoia muito no campo da saúde para pensar como viver hoje em dia, né, que é um campo em que essa normatividade ainda se impõe de uma maneira muito inabalável, cada vez mais. Né? Mestre na atualidade, mobiliza, então, uma série de imperativos dos quais o sujeito, em seus cálculos equívocos, é submetido. Na esfera pública, a pressão por transparência aumenta ainda mais essa produção de dados. No entanto, quando estamos diante do campo da saúde, o que significa pensar a transparência?
Se nos protocolos de coleta de informações, né, eu coloquei aspas nisso, né, anteriores, estávamos diante de um questionário do tipo anamnese, em que o paciente narra sua história ou a história da sua condição, que sentidos se produzem esses protocolos padronizados que excluem as narrativas em favor de uma lógica do sim ou não, traduzível em dados transparentes, né, que é isso que é digitalizado, é isso que pode passar para esse outro registro. O Ram vai falar que a sociedade transparente é um abismo infernal do igual, ele fala, né? E ele continua. A transparência estabiliza e acelera o sistema, eliminando o outro ou o estranho. Fim de citação. Essa prática de uniformização elimina, então, o estranho que até pouco tempo atrás ocupava um papel protagonista no campo da saúde e que era contemplado pelas perguntas, e aqui eu retomo Foucault no Nascimento da Clínica, da medicina grega, né, o que você tem, da medicina moderna, onde lhe dói, e a gente pode pensar mesmo na clínica das especialidades, que dispensa a pergunta onde lhe dói, né, e pratica exames cada vez mais precisos para localizar e classificar a condição. Já na lógica do Big Data, estamos diante da possibilidade de automatização dos processos ligados à saúde, que demite a dimensão da observação analítica, clínica, né? E aí até esse título não faz sentido chamar clínica, né? Porque não tem observação analítica aí, né? Em prol, então ele abandona, ele demite essa dimensão da observação analítica em prol de uma checagem de campos pré-estabelecidos, digitalizáveis, e mais da previsão e da antecipação que permitem a recomendação de procedimentos antes de qualquer manifestação, de qualquer doença. Assim, a incerteza se reduz ao risco. Nas análises de Big Data, as correlações dos dados impessoais prescindem de narrativas e causas. É esse persone, né? A correlação basta. Na paixão da correlação, que anima a discursividade do Big Data, basta a correlação, a copresença de fatores. Importa ainda que essa correlação possa apontar, prever, antecipar uma posição sujeito doente, a qual o sujeito deve se responsabilizar ao se identificar ou não. Nos processos que Bruno denomina preditivos e proativos, né, que ela fala que isso, a partir daí a gente tem uma ação, né, dessa previsão, há uma ação prevista, a potencialidade se torna probabilidade, antecipando o futuro. Um futuro oracular que no campo da saúde mobiliza a responsabilidade de uma maneira particular, pois antecipa o risco de uma condição da qual o sujeito deve necessariamente se responsabilizar, ou na qual o sujeito é livre para escolher o pior. Uma questão que se coloca aí. A impossibilidade de... Como fica, né? Essa impossibilidade de discriminar uma intervenção precoce de uma intervenção necessária. Como eu sei que a previsão aconteceria se eu já tomei se eu já agi sobre aquilo que estava previsto? Ao diagnóstico... ao diagnóstico, né, que é anterior, que era indiciário, se sobrepõe esse futuro antecipado divinatório. A partir daí, agindo ou não agindo, o sujeito deve se responsabilizar. O sujeito estaria, nesse sentido, frente ao risco anunciado, condenado a decidir. O que nos permite considerar que o Big Data põe um modelo normativo, uma normatividade apoiada no cálculo de todos os mundos possíveis, entre aspas, né? Uma normatividade que apresenta para o próprio bem do sujeito uma decisão acertada, uma recomendação. E, por fim, eu gostaria de inscrever esse modelo numa subjetivação prevista pelo algoritmo, né? Esse modelo de subjetivação previsto na formação social neoliberal, marcada por uma autorregulação e uma autogestão da subjetividade. Porque todos esses dados permitem que o sujeito decida, né? Entre aspas. Como escreve Ehrenberg, Dardot e Laval. Esse modelo neoliberal, que eu chamei de ilustrado, entre aspas, atravessa os processos de identificação na medida em que o meio de acesso a informações precisas e inequívocas, entre aspas, sobre o risco, os sujeitos são capazes de se autorregularem de maneira livre e autônoma. Entre aspas. Essa autogestão que se afasta do modelo disciplinar de gestão de si, de Foucault, se aproxima desse modelo do empreendedorismo, dos processos de flexibilização e otimização,
né? Eu otimizo a minha saúde antecipando uma doença, né? Instrumentalizados pelo conhecimento extraído, né, usando um termo que eles utilizam, dos dados. Estamos diante, assim, de um paradoxo próprio a essa constituição subjetiva. Ao mesmo tempo que os dados não mentem, já que os números são grandes o suficiente para eliminar os erros e desvios, o sujeito é quem decide entre o que é definitivamente melhor ou pior para si. Obrigada.